Vanguarda Comunidade. Olá, estamos começando o Vanguarda Comunidade. Vamos falar hoje de uma estrutura do nosso corpo que, se não estiver bem, atrapalha todo o resto. E está na base, a dor nos pés. Quando acontece, você sabe muito bem como é que é, né? Incomoda, o corpo inteiro se ressente. Por isso que falar a respeito disso é muito importante, porque se a gente tratar bem dos nossos pés, a gente tem a chance de que o resto do corpo consiga funcionar direitinho. Estou aqui com um especialista nesse assunto, aliás, Dr. Felipe Pires, né, conhece bem porque ele é ortopedista com uma especialidade em pés e tornozelos. Além do pé, foi para o tornozelo também. Exatamente, a especialidade do pé e tornozelo já abrange essas duas articulações. E as pessoas, quando sentem dor lá embaixo, complica tudo para cima, né, doutor? Com certeza. Atrapalha a articulação do joelho, quadril e coluna. Então, todas as articulações acima do pé e do tornozelo são sobrecarregadas quando você tem alguma disfunção no pé. Eu estou vendo aqui todos esses ossos, mini-ossos, toda essa estrutura é muito perfeito, né? Para a construção do edifício do corpo, cada um dos detalhes a gente tem aqui, só para o nosso telespectador entender direitinho como é que é o pé que ele está olhando agora, assistindo o programa. De repente ele está deitado na cama, assistindo o programa, e olha para o próprio pé e vê que é esse conjunto de pequenos ossos. Como é que chamam esses ossos aqui dessa estrutura? Perfeito. Então, o tornozelo nós começamos com esses dois ossos. O ossinho menor, que é a fíbula, e o ossinho maior, que é a tíbia. Entre eles faz uma articulação com o talos, a articulação tibiotársica, que faz o movimento de dorsiflexão e flexão plantar do pé. Ele está cheio de nervo aí, cheio de tendões, articular, de ligamentos para articular. Isso seria o tornozelo. Nos pés nós temos uma intrincada rede de ossos que faz movimento de inversão, de eversão dos pés também. Então, realmente, cada ossinho aqui tem a sua função e é muito importante, então, que a gente tente preservar ele para não evitar uma disfunção no futuro. Juntando esses ossinhos com a pele cobrindo, então tem o pé. Exatamente. E o tendão de Aquiles, o famoso tendão de Aquiles, que quando dói é terrível aqui atrás, né? Perfeito. Aqui atrás, né? Isso. Essa parte. Como é que por que dói o tendão às vezes? Ótimo. Esse tendão, na verdade, ele se insere aqui na região posterior do calcâneo. Ele é uma junção de 3 músculos. E essa inserção pode ser com que tenha uma inflamação um pouquinho acima da inserção, onde tem uma área que é pouco vascularizada e é suscetível à ruptura. Então tem que tomar muito cuidado, atletas, jogadores, por exemplo, de handebol, jogadores de futebol. E junto com isso também tem as alterações hormonais. E eles podem realmente, às vezes, não só inflamar, como inflamar e romper o tendão. Rompendo o tendão, infelizmente, na maioria dos casos, o tratamento é cirúrgico. Posso tirar esse negócio daqui? Daí eu mostro para o meu telespectador. Olha aqui, ó, como é que é o seu lindo pezinho aí embaixo. Às vezes dói aqui, ó. Isso, exatamente. Nós temos muitas áreas que podemos doer no pé. Essa região posterior do pé, nós temos o mais comum é o esporão, a famosa fascite plantar, que seria uma inflamação do tendão da planta do pé, que ocorre principalmente na primeira vez que a pessoa vai pisar, logo quando acorda, vai colocar o pé no chão. Agulhada, né? Exatamente, queima, né? Exatamente. Então isso é a primeira coisa. Junto com isso, passando para a parte da frente do pé, nós temos a famosa metatarsalgia, que é uma inflamação de toda a cabeça desses ossos aqui, que chamam-se metatarsos. Ele inflama e o que difere é que a pessoa, a hora que vai sair o pé do chão na caminhada, é que tem a sobrecarga. E aí dói. E aí dói. Junto com isso, a gente tem que tomar cuidado que algumas alterações da coluna, algumas compressões nervosas, algumas hernias de disco, podem irradiar e podem realmente causar uma alteração no pé. Agora uma questão que incomoda muita gente, que é o famoso pé chato. Como é que vocês cuidam da pessoa que chega com o pé todo assim, sem essa curvatura que a gente vê? O pé chato, ele é nada mais que não ter a curva na região da parte aqui, ó. interna. Essa curvinha aqui, então, ó, não tem. Não tem, A pessoa ele é reto. vai tudo pro chão. Isso. Isso é genético? Exatamente, principalmente genético. Isso daí, junto com o genético, também existem algumas patologias que cursam com o pé chato. Então é necessário realmente uma avaliação com um especialista para distinguir se esse pé chato
é, por exemplo, de origem genética, a mãe ter, o pai ter, ou se é alguma alteração de patologia. Aí entra em jogo a famosa palmilha. Exatamente. Palmilha serve para muitos problemas dos pés, doutor? Perfeito. A palmilha do pé chato a gente tem que tomar muito cuidado. Hoje a gente sabe que a palmilha não faz formar esse arco no pé. Isso é uma coisa muito interessante. O que faz formar? É a idade. A criança vai crescendo e aí esse arco do pé ele vai formando. Então isso é realmente uma coisa muito importante. E a questão do diabetes afetando a questão da circulação sanguínea no pé, como é que é isso? O diabetes é uma doença, né, muito comum e é uma doença que ataca muito os pés. É uma falta de sensibilidade. Então ataca a retina e ataca os rins e ataca também o pé. No diabético, o paciente não sente uma parestesia, ou seja, um formigamento nos pés, e muitas vezes o que acontece? Ele pode estar caminhando, bater, fazer uma contusão no pé, não sentir dor, e aí vai criando aquelas lesões, aquelas úlceras, e aí vai complicando se a pessoa não fizer um exame diário dos pés. E a fascite plantar? Olha quanto termo técnico aparece e que para a maioria das pessoas resulta apenas em dor e incômodo. Exatamente. A fascite plantar é a inflamação desse tendão embaixo, na região da planta do pé. Nós sabemos que existem algumas pessoas que possuem o esporão, mas que não possuem dor. E por isso não tem a fascite plantar. Então, hoje em dia a gente sabe disso. Muita gente tem as famosas tendinites, e as tendinites tem nas mãos, que utiliza muito as mãos, tudo acaba tendo. Isso também pode acontecer no pé? Pode ter tendinite no pé, então? Onde tem tendão, esse tendão pode inflamar e formar uma tendinite. O passar do tempo, a chegada da idade, pode agravar problemas nos pés? Com certeza. Por quê? Primeiro, a gente tem alguns problemas que podem acontecer com a idade, que seria o desgaste da cartilagem, a famosa artrose. Artrose dá onde tem articulação. Então ele pode acontecer na coluna, pode acontecer no joelho, também pode acontecer no tornozelo e no pé. As causas são várias, desde um processo genético, como um processo inflamatório, trauma, tudo isso pode levar a esse desgaste da cartilagem. O aumento do peso também. O aumento da sobrecarga também é um fator predisponente, que pode alterar. Acabou de acordar. Como é uma técnica ou então algum alongamento que se pode fazer para que o pé, para que as articulações recebam o aviso, olha, o dia está só começando, você vai daqui a pouco funcionar muito? Como é que pode ser? Esse alongamento é importantíssimo. Eu oriento sempre os meus pacientes a principalmente colocar uma faixa na ponta do pé e puxar o pé e soltar. Puxar. Fazer esse exercício 3 vezes por dia com repetições de 20 vezes. Então manhã, tarde e noite. Só isso já consegue acordar o pé, melhorar essa inflamação, principalmente na parte de baixo do pé. E aí melhorando a dor. Então um alongamentozinho pela manhã ajuda bastante Com certeza. a aquecer as articulações. Não tem a dúvida. Um outro problema que muita gente reclama, joanete. O joanete acontece mais em homens ou em mulheres? O joanete acontece muito mais em mulheres. São 10 mulheres para cada homem. Por que será? Será que o salto alto aí faz uma influência nessa hora, hein? Com certeza. Já é provado que o salto alto e o sapato de bico fino, eles são alguns fatores predisponentes que levam ao aparecimento do joanete. Nessa figura aqui a gente pode ver, por exemplo, Então mostra pra mim aqui, ó. Temos aqui que uma temos imagem. um joanete, Rapaz, que forte isso aí. que seria essa proeminência óssea na região. Seria, do no dedão. caso, esse osso aqui? Seria esse osso aqui. Esse daqui da frente. Isso, exatamente. É como se ele inflamasse, ele crescesse? Crescesse, exatamente, é isso Olha que acontece. só. Junto com isso, o dedo dessa paciente, por exemplo, era para ele estar alinhado nessa região aqui. E ele fez o que? Ele fez um desvio lateral, ele veio para fora. Mas eu estou percebendo que do lado de cá também tem uma proeminência. Esse é um duplo joanete? Perfeito. É possível acontecer isso? Exatamente, isso daí também acontece. É raro isso, não? Não, isso daí, o mais comum é o aparecimento do joanete, mas muitas vezes ele está associado a essa proeminência, o chamado joanete do dedinho, ou joanete de sastre. Puxa E ele geralmente também pode incomodar e às vezes a gente tem que tratar. Vamos para algum outro pé que você possa ter para mostrar pra gente? Pra gente ver. Aí, ó. Isso daqui seria um pé operado Já já. com resultado da operação. Hoje em dia a gente tem várias técnicas para operar esse joanete. Existe uma técnica que seria mais moderna, que ela é feita com furinho. Então você pode ver aqui que tem um furinho aqui, um furinho aqui e um furinho aqui. Qual que é o desejo do médico? Operar ou não operar? O desejo do médico é o desejo do paciente. Se o paciente tem dor,
A gente tenta primeiro um tratamento conservador com mudança de calçados. Se persiste essa dor, aí o tratamento cirúrgico ele é indicado. Primeiro para tirar, como você pode observar aqui, essa calosidade, essa proeminência óssea, e de segundo para alinhar o dedo, que ele era um pouquinho desviado para a lateral, fazer um alinhamento central desse dedo. Sim, porque com o crescimento do osso, o dedo tende a deitar. Exatamente. Você tem algum exemplo que possa aparecer aqui para a gente poder ver? Aqui no caso, outra cirurgia. Outra cirurgia, Isso. exatamente. Vamos adiante então. Aqui seria o final dessa cirurgia. Já está bem alinhado, né? Aqui, esse daqui é um paciente bem interessante, que foi operado um pé dela e a outro pé ainda ela está marcando para marcar e vê que o dedo tem uma inclinação para dentro. Exatamente. Né? Aqui mais um paciente onde tem esse alinhamento e o outro paciente ainda não operou esse pé. Geralmente acontece nos dois pés, não é num pé só Isso, que tem. 50% de chance de acontecer nos dois pés. Ah, tá. Aqui temos uma proeminência óssea, o famoso esporão. Nossa, olha aí, ó. Que aparece isso dói, aqui. viu? Isso dói. Aqui novamente um raio-x com carga, ou seja, o paciente fica em pé, é muito importante. Como é que é o tratamento do esporão? Tem como fazer cirurgia ou é só realmente a base de remédios, de recolocação, de reposicionamento do corpo? O tratamento de cirurgia é um tratamento de exceção. Hoje em dia nós temos várias técnicas, começamos com alongamento, medicamentos, e hoje em dia o que está em alta também é fazer a terapia por ondas de choque. Seria similar a uma litotripsia, para tirar cálculo de rim, nós conseguimos fazer também para melhorar essa inflamação do esporão. Ou seja, a medicina também está avançando nessa área, Perfeito. facilitando a vida do médico, para que você possa observar por dentro como é que está a situação e facilitando a vida do paciente, que está sofrendo, está com dor e para de doer. Doutor, eu gostaria de conversar muito mais sobre esse assunto contigo, mas de qualquer maneira eu vou ter que encerrar aqui, porque o programa continua, nós vamos continuar falando de saúde. Agradeço imensamente essas explicações. Acho que eu vou cuidar bem dos meus pés aqui. Agora, eu nunca tive problema, eu nunca tive dor nenhuma no pé, mas graças a Deus estou acompanhando direitinho para ver. Quando aparecer, aí eu venho para te procurar. Doutor Felipe Pires, obrigado pela sua participação no Vanguarda Comunidade. Daqui a pouco a gente continua falando de saúde. Vamos falar agora dos problemas provocados pela anemia. Até já.